Fala pessoal, a ideia desse vídeo aqui é debater tudo envolvendo a escalação da seleção brasileira. Muita gente sugerindo escalações diferentes, times diferentes, alguns não são possíveis e aí eu vou explicar o porquê. Não é só trocar nomes, a gente tem que pensar na estrutura tática da seleção brasileira. Casemiro ou Fabinho, qual dos dois tem que ser titular? Por que o Endrick não entra? Acabou a paciência com o Rafinha? Eu quero falar sobre tudo isso e propor duas escalações que eu acho que combinam com o que o Ancelotti quer, mas explicar o porquê ele não vai fazer isso, e uma outra que é a minha favorita. Vamos lá, vamos começar aqui por alguns nomes individuais, falando primeiro do Casemiro. Acho que é um nome muito contestado e com razão, porque entrou muito mal contra Marrocos e ficou muito exposto. Eu acho que isso é o principal também. Se ele joga com 2 meio-campistas à frente, pode ser que ele nem demonstrasse essa fragilidade toda. E a seleção joga num jogo de transição o tempo inteiro, marca lá em cima, um esquema completamente diferente do Manchester United, o que explica um pouco porque o Casemiro estava jogando tão bem no United e na seleção brasileira ele não está tão bem. Não significa que ele não sirva mais, que ele não pode fazer parte do grupo. Inclusive, ninguém contestaria a convocação do Casemiro há um mês atrás, mas de fato, os amistosos, essa mudança de esquema com a entrada do Paquetá não deu certo com o Casemiro. Então, sim, eu acredito que ele precisa sair do time, mas eu não colocaria o Fabinho. Eu acho que o Fabinho entrou muito bem, ele deu uma segurança para a seleção brasileira, mas simplesmente trocar aqui, ó, vamos manter todo o resto e só trocar o Casemiro pelo Fabinho, não acho que vai adiantar muita coisa. O Endrick, por que o Endrick não joga? Bom, acho que tem algumas explicações aí, não vou entrar muito a fundo nisso porque várias pessoas já falaram disso, mas basicamente eu acredito que seja muito também, eu acho que o jogo contra Marrocos foi um jogo específico em que o Ancelotti precisou tirar o Ibanez e o Casemiro, substituições que não estavam programadas. O Bruno Guimarães me parece ter cansado no fim. Ele poderia ter colocado o Endrick, não o Luiz Henrique, por exemplo. Poderia ter aberto o Rafinha, deixado, ele poderia ter feito essa substituição, mas hoje eu ainda acho que o Ancelotti vai apostar sim em alguns minutos pro Endrick. Pelo que a gente tem de informação, pelo que saiu na imprensa de colegas, é muito também da capacidade de pressionar do Endrick. O Igor Thiago faz isso muito bem, de pressionar, mas não justifica, né, gente? Então, sim, o Endrick seria o meu titular. E não, eu não abriria a mão do Rafinha e eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas vamos lá, pra gente falar sobre a escalação da seleção brasileira, a gente precisa entender alguns conceitos que o Ancelotti quer. Primeiro, esse aqui foi o time que iniciou a Copa do Mundo, num 4-4-2 marcando, e no momento ofensivo o Ibanez tentava ocupar esse corredor aqui pela direita e o Paquetá vinha para dentro, formando praticamente um 3-2-5. Essa tem sido a ideia de jogo do Ancelotti, esse 3-2-5 aqui. E aí, às vezes, o Ibanez segurava, o Douglas subia um pouquinho, o Rafinha centralizava mais e ficava assim, né, um meio torto, digamos assim. Então, dito isso, 3-2-5 atacando e 4-4-2 defendendo, correto? A escalação que eu mais vi aí de muita gente mesmo fazer, foi a com 3 meio-campistas, que seriam um tripé aqui no meio-campo, e eu gosto muito desse esquema, tá? Eu gosto muito, e eu acho que dá pra fazer ele funcionar. Só que eu acho que o Ancelotti não vai por alguns motivos. Primeiro, vamos desenhar aqui, seria Bruno Guimarães, na minha opinião, né? Seria Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá, e o resto do time você pode manter. Tirando o Igor Thiago aqui, acho que tem que ser o Endrick de fato, porque o Endrick, a capacidade dele de fazer gol, hoje me parece maior do que do Igor Thiago, de gerar jogo, enfim. Esse tripé aqui, como é que a gente marcaria? Existem duas possibilidades. Ou você abre mão do Vinícius Júnior e faz aqui uma linha de... Você passa a marcar no 4-1-4-1, e eu acho que daria certo, daria um pouco mais de respiro, e aí você pode até colocar o Endrick para fazer a lateral aqui, né, voltando no lugar do Vini, mas acho que não é muito a dele. Então você abriria a mão do Vini, ficando lá na frente, tendo fôlego para quando pegasse essa bola, para voltar aqui. Outra opção seria continuar marcando no 4-2, abrir o Danilo aqui para a esquerda, que não é muito a dele, mas ele faz, e fechar aqui o meio com Bruno Guimarães, Paquetá e Rafinha. Ou seja, dá para fazer? Dá. A saída de bola você poderia manter num 3-2-5 também, você espetaria o Douglas Santos, colocaria o Danilo e o Bruno Guimarães mais próximos aqui na saída de bola, o Paquetá aberto, o Paquetá por dentro aqui, o 3-2-5 tá aqui, ó. Rafinha na ponta direita, Douglas Santos na ponta esquerda, Vini, Endrick e Paquetá por dentro. Por alguns motivos que eu acho que o Ancelotti não quer fazer isso. Primeiro, eu até concordo com ele. Você vai ter que espetar o Douglas Santos. E o Douglas Santos no ataque, a gente já viu, foi muito bem contra Marrocos defensivamente. É um cara muito bom para ocupar a posição aqui na lateral esquerda, para fazer o básico aqui e não ficar ocupando esse corredor aqui, né, tirando aqui um atacante praticamente do Brasil, porque ele vai fazer o básico, ele vai pegar a bola, vai tocar de lado, vai pegar a bola, vai tocar de lado, mas nunca vai dar muita profundidade, não é um cara de muitas ultrapassagens, não é um cara de drible, ele até cruza bem dessa intermediária aqui, se ele receber a bola. Então, eu acho que isso é um motivo principal.
Tem a questão de você ter que deslocar um volante aqui também, que é o Danilo, que não é tão tá dele para marcar na ponta, mas dá para fazer. Mas eu acho que o motivo principal é esse, você não tem um lateral para espetar aqui do lado esquerdo, porque o resto você poderia manter o Vinícius Júnior aqui. Outra coisa, né? O Rafinha aberto na direita me incomoda. E aí já é uma visão mais particular. Por que eu não gostaria dessa formação aqui especificamente? E aqui eu tô colocando o Ibanhas, mas pode ser o Danilo também, tanto faz. Apesar de o Ibanhas ter ido muito mal no primeiro jogo, eu acho que a gente perde paciência com os caras muito rápido, né? Impressionante. Um jogo já é o suficiente para mudar o time inteiro. Então, a estrutura que a galera quer mais ver, dá para fazer. Eu só tenho minhas dúvidas em relação ao Douglas Santos na ponta esquerda aqui, porque vai perder o Brasil perde praticamente um atacante. E você mudar a estrutura do ataque, e aí você pode falar, né? Não, Samuel, mas não precisa espetar o Douglas Santos. Faz um 4-3-3 básico. E aí, outro motivo para o Ancelotti não querer. Primeiro, vai mudar o esquema, que eu acho que ele tá meio receoso de mudar o esquema, a forma de atacar. E você perde o Vinícius aqui por dentro, vamos supor. Vamos jogar no 4-1-4-1 aqui, atacando? Que aí muda totalmente o esquema da seleção brasileira? Vamos. E aí você perde o Vinícius bem próximo do gol, e eu acho que o Ancelotti tá montando muito esse time pro Vinícius, e é o cara que mais tem poder de decisão hoje, a gente viu contra Marrocos. Então, você tira o Vinícius de perto do gol para jogar nesse esquema aqui, também acho que seria algo que não agradaria o Ancelotti e também, de fato, não me agradaria. Opa, interrompendo esse vídeo aqui só para complementar uma escalação que eu não falei, que é esse 4-4-2 diamante que tá aparecendo aí na sua tela, um esquema bem diferente, por isso eu acho que também não é muito realista. Poderia dar certo? Poderia. É um esquema que dependeria muito de um posicionamento assimétrico do time e dos jogadores conseguirem ir para onde está a bola, porque a gente não tem laterais para ocupar esse corredor. Então o que me preocupa mais nesse esquema é isso. Você conseguiria marcar no 4-4-2 normal, é só recuar o Rafinha, e aí eu coloquei o Paquetá, mas poderia ser o Danilo também. Acho que os nomes foi só uma ideia, é mais para representar a escalação. E aí, quando a bola estivesse do lado esquerdo, sobe geral para lá, faz um acúmulo ali do lado esquerdo, e do lado direito você faz a mesma coisa. Então dependeria muito de treinamento, de consciência tática dos jogadores, de compreensão de quando ir para a direita, seria um esquema um pouco mais parecido, por exemplo, com o que o Diniz gostava, de acumular jogadores de um lado do campo, porque você não teria ninguém espetando nas laterais o tempo inteiro. Daria para fazer? Daria. O Ancelotti está disposto a mudar a formação tanto assim, mudar o jeito da saída de bola, mudar a forma que os atacantes se movem, mudar completamente a formação tática? Eu acho que não. Então por isso o impedimento aí dessa escalação, e por isso a próxima é a que eu gosto mais. Pensando nisso tudo e pensando ainda no Rafinha, eu vou chegar lá, não esqueci do Rafinha não, a minha solução seria essa aqui. E aí como é que seria esse time aqui? Olha pra você ver, qual que é a minha ideia? Eu vou chegar lá, eu quero colocar o posicionamento aqui pra vocês entenderem qual que seria a minha ideia. Eu coloquei o Ederson no lugar do Ibanhas e o Luiz Henrique ou o Ryan no lugar do Danilo. Qual que seria a ideia aqui? Você mantém a estrutura tática do Ancelotti, só que a charada ou a manha nessa formação aqui, ó, o 3-2-5 do Ancelotti tá aqui, correto? Concorda comigo? Os 3 aqui atrás fazendo a saída de bola, você deixa o Douglas Santos só pra defender, deixa o Bruno pra ser esse cara de um pouco mais de qualidade na saída de bola. Tem o Paquetá para espetar um pouco mais aqui, para jogar um pouco mais à frente. Eu sei que o Paquetá foi muito mal no primeiro jogo, mas ele é o único cara que traz um pouco de calmaria para esse time. Por que o 4-2-4 não deu certo, ou muita gente estava pedindo esse 4-2-4, apesar que não mudou a formação, né? Mudou as características. E por que o Paquetá melhorou o time nessa questão de fluência de jogo? Porque ele é mais associativo, ele aparece mais para tabelar, o Cunha já é mais vertical, e além disso, você teria o Ederson também para fazer esse meio campo. Então você teria um meio de campo mais robusto aqui para ajudar. Jogando, ele vai jogar como ele joga na Atalanta, que é como um segundo volante, ele vai sair da lateral para fazer essa saída de bola por dentro, que não é nenhuma maracutaia. Vários e vários treinadores fazem isso no futebol mundial. Você tira um lateral e joga ele para dentro na saída de bola. Obviamente que precisaria ser treinado, assim como o Ibanhas não deu muito certo na lateral direita a princípio, aí eu acho que a gente desespera muito, mas teria que ver no treinamento como que é o Ederson marcando, por exemplo. Coloca o Ederson para marcar o Vinícius Júnior e ver se ele consegue, né? Porque a postura corporal é totalmente diferente quando você tá marcando por dentro e quando você tá marcando na ponta. Mas eu testaria o Ederson aqui para fazer essa saída de bola ao lado do Bruno Guimarães, um cara muito forte. E aí, para quem viu aquele vídeo lá, você mata o maior problema do 4-2-4 para mim, que foi aquela transição mal feita do Paquetá. Porque o Paquetá saindo da direita, ele tava vindo aqui pro meio e voltando em diagonal, mas até ele chegar aqui, o lateral já espetou todo
Então o Paquetá ele não estava tendo esse tempo de recomposição. Com o Ederson aqui, simplesmente o Ederson ele vai ficar aqui até o Paquetá chegar. O Luiz Henrique é um cara, e o Ryan voltam muito, então seriam dois caras que contribuiriam muito defensivamente, e o Ederson você jogaria ele para direita no momento defensivo. Pronto, tá aqui o seu 4-2-4. Rafinha vai voltar. Endrick, desculpa lá que no Endrick não. Endrick vai marcar, vai pressionar, vai voltar e deixa os dois lá na frente. Você não muda o esquema tático. Um pouco de medo que eu tenho com essa formação aqui, que talvez Bruno e Paquetá sejam muito ofensivos, mas diante do cenário que a gente tem, eu acho que esse é o melhor esquema, porque você ainda espeta, você não deixa o time torto, como o Paquetá aqui na direita estava fazendo, você tá sem ninguém para dar profundidade pela direita, e aí eu coloquei aqui Luiz Henrique / Ryan, porque depende do desempenho, muita gente quer o Ryan, eu gostaria de ver também, mas a princípio o Luiz Henrique acho que tá na frente pelo que já demonstrou, mas acho válido testar qualquer um aqui, e aí a gente chega na questão Rafinha. Eu até parei para ver os gols do Rafinha no Barcelona. Cara, 95% são... Ele é o último homem. Ou seja, ele é o cara que tá espetando aqui e atacando a linha adversária. É 95% dos gols. Claro que tem gols que ele recebe um pouco mais atrás e dribla tem gols que ele pega uma finalização de primeira de fora da área, tem, mas a gente ainda não viu, e aí por isso que eu não abriria mão do Rafinha. Eu já falei aqui, quem acompanha sabe, e eu morro de braços dados com o Rafinha até a fase de grupos. Pelo menos 3 jogos, porque, cara, eu não consigo abrir mão de um cara que faz o que ele faz no Barcelona. Eu não tô passando pano, ele tá muito mal contra o Marrocos. Ele foi talvez um dos piores do time, ao lado do Casemiro, do Paquetá, do Ibanez, muita gente foi mal, mas o Rafinha não conseguiu agregar em nada no ataque. Só que eu ainda não vi o Rafinha no contexto que ele joga no Barcelona. E aí eu não tô moldando aqui o time só pra ele, mas eu tô moldando um time pra você ter um Paquetá na sua melhor versão, que é jogando por dentro, um pouco mais avançado, podendo voltar, o Vinícius Júnior na sua melhor versão, que é mais próximo do gol, o Ederson na sua melhor versão, né? Não na lateral, mas quando tiver com a bola, tá aqui por dentro, o Douglas, sem precisar fazer o corredor, o Rafinha na sua melhor versão, que é podendo ser esse ponta pela esquerda, mas que vai poder atacar em profundidade, e além disso você ainda tem um ponta direita. Então tá todo mundo aqui nas funções que mais gosta. O Endrick, ele poderia voltar muito pra fazer, e o Rafinha espetar, mesma coisa o Vini pode vir aqui e o Rafinha espetar por dentro, que é o que ele mais gosta. O Rafinha não recebeu nenhuma bola em profundidade, e você tendo o Paquetá aqui também um pouco mais dessa liberdade de poder circular aqui pra esquerda, você tendo o Bruno Guimarães para poder fazer esse lançamento aqui, saindo do meio pra ponta, pro Rafinha poder receber em profundidade, eu acho que melhoraria, porque não existe provavelmente ninguém no mundo que ataca o corredor melhor do que o Rafinha e que tem uma finalização com tanta qualidade igual a dele. Tô falando que isso aqui é a solução total, porra, eu sou o dono da razão, não é isso. Mas essa formação aqui, de verdade, eu acho que traria tudo que a seleção brasileira precisa. Tudo. Você não abre mão de um Rafinha que já mostrou o impacto que ele pode ter, não na seleção, mas eu ainda acredito que ele jogando nessa formação aqui, ele ainda não jogou, tá? Não jogou. Todas as vezes ele tá jogando ou aqui por dentro ao lado do Vini, ou aqui na direita, ainda não teve essa liberdade. Contra Marrocos ele jogou 15 minutos e aí depois inverteu, o Rafinha praticamente não teve possibilidade nenhuma e outra coisa também. E aí eu não sei se é a orientação do Ancelotti ou se é o Rafinha que tá fazendo isso. Rafinha, para de vir buscar a bola no pé, irmão. Eu não quero você armando o jogo. Deixa o Vini vir aqui driblar, deixa o Paquetá vir aqui receber, até o Endrick, que eu acho que tem mais capacidade de vir cá e receber a bola. Irmão, eu quero você fazendo facão o tempo inteiro. Uma hora a bola vai chegar. Luiz Henrique, corta pro meio, busca o Rafinha. Ryan, Endrick, cortou pro meio, busca o Rafinha. Não é jogar pro Rafinha, mas ficar mais atento a isso, porque toda hora... Por que o Rafinha não tá jogando bem na seleção? Por causa disso. Ele tá querendo ser um construtor, ou não sei se é uma orientação do Ancelotti, seja na esquerda, seja na direita. Ele tá vindo aqui pegar a bola e tentar tabelar, tentar driblar, E, cara, não é a do Rafinha, não é a melhor qualidade dele. Então, irmão, esquece a armação do jogo. Eu quero você pra... Se eu quisesse uma armação de jogo aqui, eu colocaria o Matheus Cunha, sabe? Se eu quisesse um meia mais associativo aqui, eu colocaria o Matheus Cunha. Não, Rafinha, é pra atacar corredor, irmão. Pronto. E aí eu acho que você resolve o maior problema desse time. Paquetá vai ser o cara associativo, que vai trazer um pouco mais de calma pro meio de campo, e por isso eu ainda prefiro o Paquetá do que o Danilo. O Danilo é muito vertical, ele é um cara que vai atacar o tempo inteiro, e aí não resolve o problema do 4-2-4, né, que a galera fala, vai jogar com 4 atacantes? Vou jogar com 4 atacantes, mas que na hora de defender, acho que dá pra você recuar aqui. O Paquetá tem pegada também pra jogar no meio de campo, é você falar com ele, pô, Paquetá, recuar assim que perder a bola, ou então atacar o portador da bola, Rafinha. E aqui até em determinadas oportunidades, você pode pedir o Vini pra voltar, fechar aqui uma linha de 3, enfim. Eu acho que você tem soluções com esse time aqui, e dentro daquilo que a gente tem de melhor, eu acho que esse aqui você
prioriza a qualidade técnica, você consegue fechar a marcação do jeito que o Ancelotti está jogando, também não muda a forma de atacar, e você ainda tem uma pequena esperança ali no fundo de um Rafinha que pode aparecer nesse esquema aqui, além de, lógico, você ter o Endrick mais capacitado. Então, acho que ficou bem explicado por que essa seria a minha ideia. Obviamente, aqui na direita, de novo, porque o Luiz Henrique não, e o Ryan não empaquetar, e aí, por exemplo, o Danilo, por causa daquilo, acho que a gente fica sem profundidade na direita, o Paquetá fica torto e não consegue voltar para marcar, a recomposição fica uma porcaria. Obviamente, a gente falar assim, teoricamente, tudo é muito lindo. Precisaria ver em campo o time, precisaria ver no treinamento, mas de acordo com o que a gente tem, eu acredito que essa aqui seja a melhor formação, com os melhores jogadores, pra gente tentar extrair de um cara que foi um dos melhores do mundo nas últimas temporadas, do Vini, que, né, não precisa falar aqui que ele já mostrou, o Endrick é o cara que a gente bota fé de fazer gol, e o Luiz Henrique e o Ryan muito dispostos a ajudar aqui defensivamente o Ederson. Acho que precisaria muito de voltar, e eu acho que eles têm capacidade para fazer isso, mas com a bola também, eles têm capacidade de gerar drible, de gerar jogo, pro time não ficar tão torto igual ficou. Bom, eu já fiz essa escalação aqui diversas vezes, é natural a gente mudar de ideia a cada jogo. Eu acho que o campo mostra muito, e o que o campo vem me mostrando nesse momento é isso aqui. Pode até ser, por exemplo, o Fabinho no lugar do Bruno Guimarães, pode ser, mas eu acho que dá pra gente tentar isso aqui. Fica ofensivo? Fica, mas são jogadores, os dois pontas conseguem voltar, os dois volantes marcam bem, então eu testaria isso aqui, mas me fala aí nos comentários qual seria a sua formação, não só os nomes, mas qual que seria o jeito de atacar, porque só jogar os nomes eu acho que fica um pouco vago a discussão, então por isso eu queria saber de vocês. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like que ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreva aí para receber mais análises e curiosidades, enfim, histórias sobre a seleção brasileira. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.